E, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ministrado sobre as nossas vidas. Meu Deus, e neste momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra e lhe pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Declaramos que o nosso coração está aberto para ouvirmos a Tua voz e para aprendermos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Torne essa palavra viva, fale a cada coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Isaías capítulo 22, versículo de número 9. Antes de eu fazer a leitura aqui propriamente dito, deixa eu comentar o momento do texto, o que é que está acontecendo. Se você tiver com a tua Bíblia aí, provavelmente o capítulo 22, tem um título aí em cima do capítulo 22, provavelmente seja alguma coisa assim, profecia a respeito do cerco de Jerusalém, né? Não é isso? Ou alguma coisa parecida. Pois é, Deus está usando o profeta Isaías para profetizar a respeito de um cerco que viria contra Jerusalém. E o que vem a ser um cerco? Só para a gente entender, né? Era muito comum os povos antigos, né? Nessa época aqui, você já deve ter visto isso em filme e assim por diante, eles quando iam atacar uma cidade fortificada, né? Se eles fossem atacar ali diretamente aquela cidade, eles teriam baixas muito grandes, muito significativas, né? Porque quem está dentro da fortaleza está numa posição estratégica muito melhor. E você precisa de um exército muito menor para defender uma cidade e precisa de um exército muito maior para conseguir atacar ela, né? E as baixas vão ser muito grandes, né? Se é que vai ter êxito. Então eles costumavam fazer o seguinte, claro, precisavam de um contingente grande, mas eles costumavam cercar a cidade. Isso era chamado de cerco. Era quando eles iam lá e cercavam aquela cidade. O que acontecia? As pessoas que estavam dentro daquela cidade, por mais que estivessem numa posição de vantagem estrategicamente, né, por conta das muralhas, da proteção ali, de sempre ser um terreno mais elevado e assim por diante, só que a hora que cercava, ninguém podia sair. Se alguém tentar sair, seria morto pelo inimigo. Então, qual que era a estratégia? Era ir vencendo justamente pelo cansaço, que chegava um momento que começava a acabar a água, principalmente, começava a acabar a comida, né? E as pessoas iam ficando cada vez mais fracas, mais debilitadas. O próprio exército ia se enfraquecendo, sem contar todo um efeito emocional em cima daquilo, sem contar que quando as coisas começam a faltar, o que as pessoas geralmente começam a fazer? Brigar, não é assim? Geralmente as pessoas começam a brigar, e aí começava a haver divisões dentro da cidade, um grupo, né, dizendo, não, vamos se entregar que é melhor, outro grupo dizendo, não, vamos resistir, enfim, então perceba que eles conseguiam ali abalar a cidade de várias formas, o que levava muitas vezes ou chegar um momento que eles viam uma oportunidade de atacar, ou acontecer ocasiões daquelas pessoas se renderem mesmo, né, porque estão vendo que vão morrer de fome ali, e enfim, ou se acontecesse de uma luta, precisar haver uma luta, então aquelas pessoas estavam muito enfraquecidas, muito fragilizadas, por conta da fome, por conta de toda aquela situação. Então era muito comum isso acontecer. E aqui está sendo profetizado que Jerusalém passaria por uma situação como essa. E aí Deus usando Isaías, a Bíblia diz o seguinte, versículo 9, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e derribarei as casas para fortalecer os muros.
fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que o tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Então a Bíblia retrata aqui uma situação de calamidade, né? Uma situação muito complicada que Jerusalém enfrentaria. Agora o inimigo iria cercar a cidade, eles estão lá dentro, porém a Bíblia diz que eles vão perceber que os muros há brechas, há rachaduras. Então eles vão derrubar algumas casas. Então, imagine a situação até de desespero, né? Derrubar algumas casas para pegar o material das casas e fortalecer, e fortificar, e tentar tapar as brechas ali e fortalecer os muros para que o inimigo não viesse a entrar. E aí a Bíblia diz, vocês vão fazer um viveiro, né? Vão fazer ali me fugiu o termo, não é açude, como que é? Uma cisterna, era esse termo que eu estava tentando lembrar. Né? Uma cisterna onde vocês vão armazenar, então, a água. Né? Tudo isso eram estratégias que eles estavam traçando para se defender do inimigo. E aí vamos parar para pensar, numa situação dessa de cerco, você já parou para pensar quão valioso seria, então, aquele reservatório de água? Quão valioso, quão precioso seria aquilo? Porque, entenda bem, a primeira coisa que começa a faltar num cerco é justamente a água, né? Tem que racionar e vai começar a faltar, e esse é o principal problema, mais ainda do que a comida. Mas aí eles prepararam ali aquele reservatório, dizendo, não, mas a gente tem esse reservatório aqui. Então aquelas pessoas estavam confiantes naquela estratégia que eles tiveram. Estavam olhando para aquele reservatório dizendo assim, não, mas nós temos esse reservatório. O inimigo não vai nos pegar desprevenido, porque não vai faltar água aqui. A gente tem água para muito tempo. A gente pode resistir durante muito tempo. Só que perceba que a bronca de Deus, e aí eu vou voltar lá no comecinho do versículo 11, que esse é o nosso versículo. A bronca de Deus é a seguinte, vamos ler de novo, ó. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, ou do ribeiro velho, como diz algumas traduções. Aqui que está todo o segredo. Vamos ler juntos lá? Você me ajuda? Vamos lá? Mas não olhastes para cima. Vamos de novo? Mas não olhastes para cima. E obviamente a gente já leu o versículo todo, estamos só retornando, mas não está falando o simples fato de eu ficar olhando assim para o teto ou para o céu, ou seja lá para onde for. O que a bronca de Deus não é com o reservatório. A bronca de Deus é o que aquele reservatório está causando. É porque eles estão tão empolgados, poxa vida, a gente tem esse reservatório, isso aqui vai salvar a nossa vida, a gente tem uma boa estratégia, a gente bolou um bom plano, que foi cavar esse reservatório, que foi, né, armazenar aqui essa água, então a gente vai poder resistir por muito tempo. Mas a atenção deles estava tanto ali, que eles esqueceram de olhar para cima. O que a Bíblia quer dizer com isso? Bom, a Bíblia mesmo diz, para o que o tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Eu gostaria de ler esse versículo para vocês numa outra tradução, que é a Bíblia Viva. Olha só o que diz aqui. Mas
todos esses planos, o quê? Vão falhar, porque vocês nem pensaram em pedir ajuda de Deus. Olha só, né? Então a Bíblia diz, você está tão focado no teu plano, você está tão focado nesse reservatório que você esqueceu de Deus, de pedir ajuda para Deus. Então, algo que eu estou chamando a atenção, foi essa mensagem que eu preguei no culto da manhã, e é algo que eu estou chamando bastante atenção hoje, que o problema não está no reservatório. O problema está no que aquele reservatório pode causar. E entenda a reservatória aqui como você quiser e como o Espírito Santo lhe abriu entendimento. Eu falava disso aqui até na sexta-feira, e eu não cheguei a contar, mas eu estava lembrando depois, meditando isso aqui, né, e até eu falei, poxa vida, eu vou pregar isso aqui no domingo. Uma ocasião na minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8, 9 anos de idade, eu trabalhava com meu pai abrindo picada. Alguém sabe o que é abrir picada? Quem sabe o que é abrir picada? O pessoal mais do mato, mais do interior tem que saber, né, o que é abrir picada. Né? Abrir picada é assim, tem um mato ali, aí você pega uma foice ou um facão, aí você vai cortando ali aqueles galhos e tal, abrindo, não chega a ser bem um carreiro, né? Mas abrindo ali aquele espaço no meio do mato. Meu pai era topógrafo, e eu lembro que quando eu era criança, sempre quando me perguntava assim, o que teu pai faz, qual a profissão do teu pai? Eu falava topógrafo, aí o pessoal dizia assim, fotógrafo, não, topógrafo, né? E ainda hoje tem muita gente que não faz nem ideia do que é isso, né? Então, trabalhava medindo terras, terrenos, ou até mesmo fazendo nivelamento para fazer ruas, e assim por diante. Então, muitas vezes, pegava ali aquele serviço e era no meio do mato, às vezes era no meio do brejo, literalmente, né? E como é que você vai pegar o aparelho? Você já viu aquele pessoal que fica medindo, assim, olhando no aparelho, o outro lá cabaliza e tal? É aquilo lá, né? Hoje está muito mais evoluído, naquela época, né? Não era tão fácil assim como hoje, ali o aparelho vai marcando tudo e tal, não, lá naquela época era na cadernete, depois fazer todo o projeto ali, o desenho e tal, enfim. Mas como é que vai enxergar no meio do mato? Então tinha que alguém lá abrindo carreiro, batendo piquete e tal. E desde muito novo eu trabalhava fazendo isso. Quando meu pai ficou doente, então, né, um tio meu assumiu alguns contratos que ele tinha, e eu passei então a trabalhar para o meu tio, né? E já sabia ali boa parte do serviço, já tinha por mais que fosse bem novinho, mas uma certa experiência. Então, eu comecei a trabalhar com meu tio. Essa parte, pelo menos, né, ruim do meu pai ficar doente, mas boa que pelo menos eu comecei a ganhar, que antes eu trabalhava né, sem ganhar. Mas agora pelo menos eu comecei a ganhar. E assim, por mais que eu ajudasse em casa, e desde de novinho, assim, né, já ajudava em alguma coisinha, mas não tinha grandes despesas, então era mais fácil guardar dinheiro, né, e tal. E aí, trabalhando e estudando, e aí logo que estava um pouquinho maior, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, então você quase não tinha nem tempo para gastar muito, né? Então, eu ia guardando. Pouco depois disso, né, ali com 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com segurança eletrônica, a câmera, a cerca elétrica, enfim, segurança eletrônica de uma forma geral. E também, né, ia guardando ali. Hoje eu até não consideraria muito dinheiro, né, mas para a época era bastante, porque o real era muito mais forte naquela época, e para um garoto, né, que não tinha nem um passarinho para dar água, que não tinha lá muita despesa, não tinha sequer nenhuma despesa mensal, né? Então era ali um bom reservatório, tá? Eu estou usando essa expressão não à toa. E aí o que aconteceu é que eu fui para a igreja, pouco tempo depois eu era obreiro, e daqui a pouco
estava sendo chamado para fazer a obra de Deus. Naquela época, você precisava largar tudo, largar o teu trabalho e morar na igreja, né? Sem ganhar nada, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma promessa, sem nada, né? Viver ali pela fé mesmo. E eu, ao sentir o chamado de Deus, eu decidi, então, fazer justamente isso, né? Minha família foi contra, né? Bastante contra, eu era bem novo ainda, e aí eu peguei e fui. Então, não tinha como contar com o amparo da família, primeiro porque não tinha lá tanta condição assim, passava bem apurado. E, por outro lado, também não queria pedir nada, justamente por conta, né, de serem contra e tal, enfim, aquela situação toda. Bom, então eu tinha ali aquele reservatório, mas agora não estou mais trabalhando, então não entra mais, né? não entra mais nada, só sai, né? Então o que eu fazia? Eu tinha aquele dinheirinho ali, eu dizia, não, isso aqui eu vou deixar guardado aqui mais para uma emergência, mais para uma situação aqui. Por quê? Porque agora eu fui chamado para fazer a obra de Deus, eu estou aqui sem ganhar nada, e não tem perspectiva nenhuma, e não tem promessa nenhuma, e assim por diante. Então, né, eu preciso de um sapato, eu preciso de uma camisa, eu preciso de uma gravata, eu preciso escovar os dentes, eu preciso de um gelzinho para o cabelo e tal. E morando na igreja, então, né, naquela situação também de muita escassez e lutas, mas eu tinha ali o meu reservatório. E aí, qualquer coisa eu dizia, não, se a coisa ficar muito braba, qualquer coisa, né, eu tenho o meu reservatório. Então, eu ficava olhando para o meu reservatório lá, né, dizendo, qualquer coisa, se alguma coisa der errado, ainda tem onde eu poder me socorrer. E eu pensava, poxa vida, esse dinheiro pode não ser muito, mas para mim me garante alguns meses aí, né, tranquilo. E aí acontece que um belo dia, para tentar resumir a história, que eu vi que eu já me alonguei bastante na história, mas Deus toca no meu coração, e Deus teve que, sabe, aquele estoque assim que te dá um chacoalhão, né? De eu pegar aquele valor e dar de oferta. Né? E aí você diz assim, mas Deus, tem gente que tem muito mais do que eu. Né? O senhor sabe que aquilo lá é para fazer a tua obra, né? Indiretamente, é para mim, para alguma necessidade minha, mas eu estou aqui para fazer a tua obra, eu não tenho nada, não ganho nada, e, enfim, né? Aquela conversa toda. E Deus então falou, e eu fui obedeci, eu dei aquela oferta, né? O valor ali todo que eu tinha de reserva, então, eu dei de oferta. E aí, quando eu dei, depois que eu dei, aí Deus falou comigo. Ele falou, você está num momento que eu estou trabalhando na tua vida. Você está vivendo um momento onde eu vou ter que te ensinar a fazer a obra de Deus e principalmente ensinar a depender de mim e só de mim. Então, se o teu sapato furar, das duas uma, ou você fica com o sapato furado e continua fazendo a obra com o sapato furado, ou você vai ter que dobrar o teu joelhinho, bater ele no chão e falar, Deus, eu preciso de um sapato, e é só o Senhor. Amém? Né? Então, Deus é contra o reservatório? Não. Naquele momento específico, era necessário. Aí acontecia que o sapato furava, de tanto que usava, né? E aí você tinha que ir lá, dobrar o teu joelho e dizer, Deus, preciso de um sapato, Senhor, e agora, né? E assim, o meu pé é ruim de acertar, porque eu tenho um pé pequeno, né? Pelo menos para homem, que eu calço 38 ou 39, né? Então, o homem geralmente é de 40 para cima, né? Até para eu comprar sapato, às vezes é uma luta, difícil de eu achar. Mas, então,
tinha que orar, tinha que falar com Deus. Aí daqui a pouco alguém chegava e dizia, e aí, que número que você calça? Ah, eu calço 38, às vezes 39, apesar que meu pai já brincava, que pé de pobre de 38 até 45, né? o que vier tá servindo, né? Você põe qualquer coisa no pé. Mas, rapaz, eu comprei um sapato, ficou apertado para mim, posso trazer? Pode, traz mesmo, né? E assim, e aí você vai vendo, né, que você depende de Deus e que Deus te sustenta. Aí você olha para a Bíblia, Deus falando para os discípulos, ó, vai sem alforge. Amém? Vai sem nada. Não, eu vou levar um dinheirinho aqui no bolso, que se ninguém me der nada, pelo menos, né? Deus diz, vai lá e você vai aprender a depender de mim, e quem vai te sustentar sou eu. Então, entenda só, é errado você ter um reservatório, seja financeiro, seja qualquer coisa? Não é, o problema não é esse. O problema é quando a gente está tão empolgado com o nosso reservatório, você está entendendo? Com o plano que a gente traçou, que talvez na nossa cabeça é um plano muito bom, infalível, e a gente fica tão focado nisso que esquece de levantar os olhos para o céu. E é essa frase que eu quero que entre no seu coração, né, que é até o título da mensagem. Olhando para cima. E aí eu e você precisamos nos perguntar onde é que estão os nossos olhos, estão no nosso reservatório ou estão no Senhor? Aonde está a nossa confiança? Amém? Porque às vezes a gente coloca a nossa confiança em algo que não deveria estar. Vamos à frente na mensagem, vamos segunda livro de Crônicas, capítulo 16, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Encontraram aí? Segundo livro de Crônicas, 16, 12 diz, no ano, deixa eu só voltar na corrigida aqui. Aí, e caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Nessa tradução que a gente estava usando há pouco, que é a Viva, não é essa aqui não, deixa eu ver se... a nova tradução da linguagem de hoje traduziu assim, só o finalzinho. Mas assim, mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. E aí, novamente, eu te pergunto, o problema é confiar no médico? Não. O problema não é confiar no médico. O problema é se esquecer de Deus. O problema é confiar tanto no médico, aos meus olhos, sabe? Está tão focado no médico. Não, o médico estudou. Não, ele tem muita experiência. Não, ele sabe o que está fazendo. E não sei o quê. E eu esqueço de olhar para cima, para Deus, que pode usar o médico ou não, porque ele não precisa. Que pode usar o meu reservatório ou não, porque ele não precisa. Porque o Deus que tirou água da rocha, continua tendo água para tirar da rocha. Amém? O Deus que fez fonte brotar do chão para saciar a sede de Sansão, continua tendo fonte. Amém? Continua tendo poço no deserto, e assim por diante. Então, nós precisamos ter os nossos olhos no Senhor, mas o grande problema é quando isso acontece. Quando nós confiamos tanto em alguém a ponto de tirar os nossos olhos do Senhor. Mas é aquele profissional, é aquele outro.
e nós precisamos então tomar um cuidado muito grande com isso. Como eu quero falar daqui a pouco, porque quando a gente faz isso, na verdade a gente está roubando a glória de Deus. Isso é algo muito sério. Isso é algo que simplesmente Deus não aceita. E perceba que a bronca de Deus, a reclamação de Deus nesses textos é justamente esse. Vamos para mais um, Jeremias agora, capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Acharam aí? Diz a Bíblia: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Pensa num versículo mal interpretado, pelo menos por boa parte das pessoas. Às vezes você vai falar algo, até de um profissional, né? Poxa vida, eu confio no trabalho daquela pessoa. Ou, eu confio em alguém. Não, eu confio muito no meu cônjuge. Eu confio muito naquele irmão da igreja. Aí aparece alguém para dizer assim: irmão, cuidado, viu? Maldito é o homem que confia no homem. Não é assim? Está na Bíblia. Verdade, está na Bíblia. Só a pessoa esqueceu de ler o restante do versículo, né? Só a pessoa tirou completamente do contexto. O problema não é confiar né? Porque quem cita o versículo dessa forma, parece que, né, que o que Deus está dizendo é assim: você não pode confiar em ninguém. Não é assim? Não confia em ninguém. Não, a gente precisa confiar nas pessoas. Mas tudo com equilíbrio. E é o que a Bíblia está dizendo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Onde está o problema? E faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É aqui que está o problema. Então você perceba que a Bíblia, ela mostra para nós uma progressão. São 3 estágios. O primeiro estágio é eu confiar no homem. E até aí, se for uma confiança equilibrada, não tem problema nenhum. Repito, né? Eu acho que é até saudável nós confiarmos nas pessoas, desde que não seja uma confiança cega. Amém? Desde que não seja uma confiança em excesso. Porque, afinal de contas, é um homem que está do outro lado, e o homem é falho pela sua própria natureza. Eu tenho que levar isso até mesmo em consideração. Mas o grande problema é quando eu exagero nessa confiança. E aí entra no segundo estágio, que eu começo a fazer daquela pessoa o meu braço. Tem uma tradução que diz assim, né, fazendo do homem mortal o seu apoio, uma coisa assim, não sei se exatamente essas palavras, mas é essa ideia de eu, me escorar em alguém, me apoiar em alguém. Eu confio tanto nessa pessoa que eu me apoio nela. O grande problema é que se essa pessoa falhar, eu vou cair. Aí é que está o perigo, aí é que está o problema. Ou eu faço daquela pessoa o meu braço. Tem gente que é mais ou menos assim, né? Não, pastor, se as coisas apertarem, eu já sei, o meu cunhado, pastor. Não tem uns assim? Já corro para o meu cunhado que ele vai me socorrer, né? Não, se a coisa ficar feia, eu tenho lá meu gerente, já está até na minha descagem rápida, né? E aí, você está entendendo? Não, eu tenho aquela pessoa lá. Não, se eu perder o emprego, eu tenho um amigo meu que ele tem um cargo lá numa multinacional, ele me arruma uma vaguinha. Não, fica tranquilo. Então eu começo a fazer de alguém o meu braço, o meu socorro. Aí surge algum problema, eu olho para cima,
Eu digo, peraí, deixa eu falar com Deus, deixa eu buscar a Deus. Não, eu já digo logo, opa, aquela pessoa, qualquer problema que eu tenho, é o meu braço, é o meu socorro, é o meu suporte. É aí que começa a coisa a ficar complicada. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, eu repito, é uma progressão. E aqui, quando a pessoa cai nesse ponto, consequentemente, vem a terceira fase, que, ao meu ver, é aqui que mora o perigo, que a Bíblia diz assim: e aparta o seu coração do Senhor. Essa é a consequência. Se todas as vezes que eu preciso de socorro, eu digo, fulano, meu irmão, sem eu perceber, o meu coração começa a se afastar de Deus. Você está entendendo? Começa a apartar de Deus. Não porque o meu reservatório, não porque aquele médico, não porque tal pessoa, não porque aquele profissional X e tal. Aí é que está o problema. Porque daí o meu socorro já não é mais Deus. Aí eu já não confio mais em Deus. Eu confio nas instituições, eu confio em pessoas, eu confio em contatos, eu confio nas riquezas, eu confio no meu conhecimento, eu confio em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Então meu coração começa a se afastar de Deus, se apartar do Senhor. Tem uma tradução que diz: se desvia de Deus. E aí é que está o grande problema, o grande perigo. Então, eu e você precisamos parar diante de todos esses textos que nós estamos lendo e nos questionar: aonde estão os meus olhos? Amém? Está no meu plano, está no meu reservatório, está em um determinado profissional, está em alguém, aonde que está? Porque os meus olhos precisam estar no Senhor. Repito, que pode usar meu reservatório, que pode usar o meu plano, que pode usar tal profissional, que pode fazer o que ele quiser. Amém? Mas que não precisa de nada disso. Não, pastor, eu estou muito seguro, porque afinal de contas eu construí assim uma carreira muito sólida, eu sou uma referência, pastor, na minha área, então assim, eu fico muito seguro, porque afinal de contas eu nunca vou perder emprego, eu nunca vou passar por uma luta, você está entendendo? Aí começa o perigo. Não, pastor, olha, minha família é uma bênção, pastor Pedro, uma família abençoada, então eu nunca vou ter problema nenhum na minha família, então não, eu estou muito tranquilo com relação a isso, estou muito confiante, e aí a pessoa começa a afastar o seu coração de Deus. E nós precisamos, então, sempre nos questionar aonde estão os nossos olhos. Aí eu contei na sexta-feira, e contava aqui no culto da manhã também, uma experiência que aconteceu com um familiar meu, né? Na verdade, de manhã eu contei que era com um familiar, depois no final da história eu acabei entregando que era meu irmão, né? Então eu já vou entregar logo que era meu irmão. Como eu tenho dois, né? Então, então tem 50% de chance, né? Pode ser um ou outro. Mas, uma certa ocasião, e eu gosto de contar esse caso, porque eu acredito que vai lhe ajudar bastante. Uma ocasião, eu não recordo bem, assim, os detalhes, porque isso já faz mais de 10 anos, né? Mais de 10 não, mais de 12 anos, eu acredito que cerca de uns 15 mais ou menos, né? Porque o Heitor não tinha nem nascido, ele está com 12 anos agora, então, só aí já foram 12 anos atrás, mas eu acredito que um pouco mais até. Se a minha memória está me ajudando, se eu não me engano, nós estávamos na praia, e aí nós ficamos sabendo que eles também estavam nesse período. E aí entramos em contato, estamos aqui perto, então a gente vai aí. Ou a gente foi junto, eu não lembro bem assim, com detalhe, mas só sei que a gente foi lá. E aí chegamos lá, né, ele estava com um problema com hérnia de disco, né, então com muita dor, muito incômodo, não conseguia dirigir, estava com dificuldade de trabalhar por conta daquilo.
E aí a gente chegou, já chegamos assim um pouquinho tarde, e tal, e aí conversa vai, conversa vem, vimos que ele estava bem ruim ali, e aí ele pediu oração. Ah, faz uma oração por mim, então, e tal. Não, vamos fazer oração, então. E fizemos a oração, então, em favor dele, né, para Deus curá-lo. Acabou a oração, fica na fé, crê na sua cura, aquela coisa toda. Foi todo mundo dormir. No outro dia, bem cedo, ele acorda, ele é a esposa, a casa era aqui, a praia era ali. Só tinha uma rua, assim, uma reta, está na praia. Então, qual que é o caminho que eles faziam? O mais lógico, né? Ir até a praia por essa rua e voltar, e voltar, e voltar, e assim por diante. Mas naquele dia de manhã, mesmo com dificuldade para andar, não, vamos por outro caminho hoje? Ah, mas vamos ter que andar até mais, né? Vamos ter que virar para cá, ir nessa outra rua. Não, mas vamos por aqui, a gente nunca vai por aqui, vamos por aqui hoje. Vira ali, está indo nessa rua que estão passando assim, placa, massagista e tal. Ih, rapaz, vou entrar, fazer uma massagem e ver se dá uma melhorada aqui. E entrou, o massagista foi lá, fez uma massagem, rapaz do céu, mas que maravilha, saiu andando, né? Botou no lugar, tirou do lugar, sei lá o que ele fez, só sei que melhorou assim 100%, ficou lindo, maravilhoso. Ele voltou para casa com um maço de cartão do massagista, entregando para os vizinhos, entregando para a gente, e falando, gente, pensa num cara bom, ai, uau, uhul, e tal, e entregou para os vizinhos, fazendo propaganda para todo mundo, você tem que ir lá, e tal, e pior, o pior da história é que ele descobriu que o cara era massagista, ele era daqui de Curitiba, e ele atendia aqui, e quando ele estava no litoral, ele atendia lá também. E aí ainda favoreceu, porque ele morava aqui, disse, agora sim, né? E subiu e começou a entregar cartão para todo mundo. Olha, o cara ganhou uma propaganda grátis, assim, violenta, né? E saiu entregando cartão para todo mundo, e falando para um, e falando para o outro, e isso, o cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo. Enfim, fez aquela propaganda. Eu confesso que ao ver aquilo, me desceu indigesto a situação. Mas, enfim, tem hora que você não quer falar nada, né? E às vezes a gente até erra, né? Porque tem hora que a gente tem que falar, mas, enfim, não quis falar nada. Passou ali um tempo, não sei precisar exatamente quanto tempo, mas penso que coisa de um mês e meio, máximo 2 meses depois. Um belo dia, nessa época a gente morava na igreja, a gente era recém-casado, morava na igreja. Eu estava orando de noite no altar, e quando eu estava orando, me veio ele no coração, e Deus me fez lembrar de toda aquela situação. E Deus começou a me mostrar com clareza o que é que tinha acontecido ali, o que é que estava acontecendo. Né? Então eu já era um pouquinho tarde, mas eu peguei o telefone, sentei, eu lembro que eu sentei até no cantinho do altar, assim, tinha uma escadinha, a escadinha era diferente dessa aqui, era pro lado assim, eu sentei em cima do altar, mas perto da escadinha, peguei o telefone, liguei para ele, e falei, olha, desculpa aí o horário e tal, mas eu estou aqui na igreja, eu estou aqui orando, e me veio você no coração. E você lembra desse dia, assim, assado, desse jeito, contei toda a história. Eu falei, pois é, estou aqui orando, Deus falou comigo que você roubou a glória de Deus. Isso é algo muito sério. Como assim? Que história que é essa? Eu falei, olha só, pensa comigo, vamos lá. Vamos lembrar da situação. A gente chegou lá, você estava mal, estava ruim, faz oração, opa, vamos fazer, fecha os olhos, tá. Ô mal, em nome de Jesus, sai, Jesus, pelas tuas feridas, cura, amém, aleluia, glória a Deus. Acabou a oração, todo mundo dormir. No outro dia você podia ir pelo mesmo caminho de sempre ou por qualquer outro caminho. Sim ou não?
Mas, olha só, bem naquele dia, né, vocês são impulsionados a ir por outro caminho. E daqui a pouco, naquele outro caminho, você vê uma placa, entra lá, o cara faz uma massagem e você recebe a cura. Amém? E você recebe a cura. E em vez de você, e aí eu vou, não usei essa expressão no dia, mas em vez de você, né, olhar para cima e dizer, Deus, o Senhor é bom, hein? Ó, ontem à noite nós oramos. E olha só, Deus me dirigiu aqui. O Senhor é maravilhoso, hein, Deus? O Senhor faz uns negócios assim, fantástico. Ó, o Senhor usou a mão desse camarada aqui para me abençoar e sair fazendo propaganda para Deus, contando testemunho. Mas em vez disso, né? Quem que é o bom da história? Deus? Não, bom é o massagista. Você está entendendo? E aí eu falava isso para ele, e ele dizia assim, não, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu sei que você não pensou, eu sei que você não fez por mal, eu sei que não havia nenhuma intenção errada, só sei que foi isso que aconteceu. E aí, naquela ocasião, ele se encontrava muito pior do que lá atrás. Aquela cura que havia acontecido, agora não aconteceu, ele não vive mais ela. Você está entendendo? Olha que coisa séria. Eu falei, eu estou ligando para você. Não, rapaz, não, tô até aqui com vergonha e tal, porque é verdade, não sei o que eu falei. Então, se arrependa, peça perdão a Deus por aquilo que você fez. Você roubou a glória de Deus. Não, vamos orar então, né, já aproveita, ora comigo aí, vamos orar, e eu vou pedir perdão a Deus e você já ora por mim, porque daí ele me contou, porque eu estou pior e tal. Voltei lá, sabe aquele cara bom? Você lembra dele? Não resolveu mais meu problema, porque o cara que era bom? Não, quem que era bom? Deus que usou ele. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? E ali, então eu falei, não, vamos orar e tal, tentar encurtar a conversa. Fizemos a oração, quando estávamos orando, né, Deus até mostrou ali que havia sido feito um trabalho de magia negra contra ele. Deus mostrou, inclusive, quem é que tinha feito esse trabalho, um trabalho mais especificamente de voodoo que foi feito. Talvez você ache que isso é coisa só de filme, sabe aquele negócio de pegar o bonequinho e espetar, às vezes você acha que isso é coisa só de filme. Não é. Isso é magia negra. E foi feito um trabalho dessa forma, né, contra ele. Foi colocado assim no boneco giletes, assim, ó, bem nessa região aqui, ó. E aí nós, em oração, desfizemos o trabalho, né, foi até uma luta espiritual intensa, para você ter uma ideia, enquanto eu orava aqui, a ligação caiu várias vezes, né, e aí eu tentava ligar para ele de volta, continuei orando, e não conseguia ligar, ele tentava ligar para mim, não conseguia ligar, não conseguia falar comigo, né? E aí você acha que, que não é algo espiritual, depois que eu terminei de fazer a oração, aí eu liguei, pum, tocou na hora. Ele falou, rapaz, estou aqui tentando ligar para você. Eu falei, pois é, eu estou aqui tentando ligar para você também. Né? E era justamente ali aquela ação maligna para não, né, tentar atrapalhar, não terminar a ligação. Eu falei, então, mas enquanto eu tentava, eu estava aqui orando, repreendi e tal, não sei o quê. E ele foi instantaneamente, milagrosamente curado, né, nessa situação. Aí, porque o massagista que era bom? Não, pastor, era porque o senhor que fez a oração. Não, também não era. Amém, igreja? Mas por quê? Porque Deus é bom. Porque a Ele é a glória, porque a Ele é a honra, porque a Ele é o louvor, porque isso é devido a Ele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir a glória dele.
A glória é só dele. E eu gosto de ilustrar essa história, contar esse testemunho, para que eu e você a gente possa parar e olhar para a nossa vida e dizer, meu Deus, quantas vezes eu já não fiz isso? Sim ou não? Quantas vezes eu já não agi assim? Às vezes roubando a glória até para mim mesmo. Outras vezes dando a glória que é de Deus para alguém. E de uma forma ou de outra, Deus não divide a sua glória. Quando alguém chega e te faz um elogio, não, modéstia à parte, eu sou assim, eu sou muito bom, né? Eu sou demais, um aplauso para mim mesmo, né? E tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando a glória que é de Deus. Né? Alguém já disse que quando eu recebo um elogio, eu preciso fazer uma separação. Eu preciso pegar o incentivo para mim e dar a glória para Deus. Amém? O incentivo é para mim. E é bom receber um elogio? É bom, se a gente souber lidar com ele. Se a gente souber pegar aquele elogio, né, justamente como incentivo para a nossa vida. Mas o louvor e a glória tem que ser dada, tem que ser oferecida a Deus. Amém? Aí a gente não vai ter problema nenhum. Quando é alguém, né, a gente precisa sempre entender, poxa vida, glória a Deus pela vida do fulano. Você está entendendo? Glória a Deus que deu capacidade a ele de fazer a massagem funcionar. Deus usou a vida dele, né? Mas é aí que a gente entende o que a Bíblia diz, que em tudo dai graças, porque quando a gente começa a enxergar Deus em tudo, sabe, quando a gente levanta os olhos para o céu, ainda que o cenário seja de cerco, aonde a gente começou, seja de desolação, mas aprender a mesmo ali levantar os nossos olhos para cima. E não ficar colocando os nossos olhos no lugar errado. Esses tempos atrás eu fui fazer uma visita na casa de um médico e ele me falou algo interessante, né? E se encaixa aqui com aquilo que eu estou falando. E papo vai, papo vem, conversa daqui, conversa de lá. E aí eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei assim, poxa vida, fulano então tem muita sorte, né? Tem um médico em casa, tem um médico na família. E aí aquele médico me surpreendeu, que ele dizia assim, não, pastor, mas a gente não faz nada. Quem cura é Deus. Né? Eu achei muito interessante isso, principalmente vindo um médico, né? Ele diz assim, não, pastor, eu falo até com os meus colegas lá, médico mesmo, que a gente não cura ninguém, que a gente não faz nada, que a gente simplesmente é instrumento de Deus, porque quem cura as pessoas é Deus. Amém? Meu irmão, e é dessa forma que eu e você precisamos também enxergar. Né? E às vezes a gente, acaba dando glória, honra mais para alguém do que para Deus. E justamente porque os nossos olhos estão no lugar errado. Então que, em nome de Jesus, diante de tudo isso que a gente está falando, né? E aí, mais uma vez, eu repito, não é problema ter reservatório. Graças a Deus que Deus só falou aquela vez lá para mim, né? Depois que eu aprendi o que é depender de Deus, graças a Deus agora Ele deixa eu ter um reservatóriozinho, de vez em quando, né? Mas era um momento que tinha que passar. Então o problema não está no reservatório, o problema não está no médico. Você está entendendo? O problema não está em confiar em alguém. O problema, meu irmão, é quando nós firmamos tanto os nossos olhos naquilo, numa estratégia que a gente tem, qualquer coisa parecida, e esquecemos de olhar para cima. Que os nossos olhos possam estar sempre em Deus. Que o nosso louvor seja sempre
dirigido a Deus. E se a gente fica feliz com alguém que nos abençoou, com alguém que nos ajudou, que a gente possa sempre lembrar, glória a Deus pela vida dessa pessoa, porque Deus usou essa pessoa. Amém? Mas essa pessoa é boa, não vou dizer que ela é ruim, né? Não é essa a ideia, mas ela é boa porque Deus deu capacidade. E aí é aquilo que eu gosto sempre de falar, meu irmão, nada do que acontece, ou ainda nada do que nós fazemos, é por nós. Na verdade, tudo que acontece, tudo que nós conseguimos realizar é apesar de nós. Quando a pessoa diz assim, porque se não fosse eu, né? Aí já está o problema. Não, porque graças a mim, né? E eu costumo dizer que geralmente nós somos os heróis das nossas próprias histórias. Geralmente nas nossas histórias nós somos sempre os protagonistas e os heróis. Mas a gente precisa sempre aprender a olhar essas coisas, não é por mim, é apesar de mim. Poxa vida, como é que você conseguiu realizar isso? Você diz para você ver como Deus é bom, cara. Apesar de mim, ainda aconteceu. Verdade, não é? Apesar de ser esse cara ruim, você vê como Deus... você vê como Deus ainda usa a gente de vez em quando. Amém? Eu até contei aqui de manhã que esses dias um pastor mandou mensagem para mim no WhatsApp, né? Falou, rapaz, estão vindo aqui a tua mensagem, você pregou no dia tal, deu o título da mensagem, cara, que negócio forte, não sei o quê e tal. Daí eu falei assim, pra você ver que a gente é tão ruim, Deus de vez em quando ainda usa a gente, né? Daí ele deu risada, brincou com aquilo e tal. Mas é verdade, é o coração que a gente tem que ter. Eu estava brincando também e tal, mas esse é o coração que nós sempre precisamos ter. Amém? Também, né, irmão? Você não sabe quantas horas eu passei orando, que modéstia à parte, eu estudo muito a Bíblia. Não, apesar de você ver, rapaz, ruim do jeito que... Olha que de vez em quando até sai alguma coisa boa, né? Então esse precisa ser o nosso coração, amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.